Olá, tudo bem? O Wilson aqui. Hoje eu vou abordar a parte de PDCA, que é essencial nessa gestão de processos e análise, monitoramento e etc. É uma ferramentazinha simples, mas extremamente poderosa, e não se preocupe que daqui a pouco eu vou mostrar passo a passo como ele funciona, numa figurazinha, tá? Uma figurinha, porque ele é simples. Não é uma coisa assim muito fácil no dia a dia, porque a gente precisa realmente ter muita atenção, ele exige muita coisa. Mas é uma figurinha simples, em que basicamente a gente planeja, executa ou pede que executem, faz uma checagem para ver se está de acordo e toma uma ação. E o segredo dele seria mais aqui na ação, que ou eu vou aceitar que permaneça ou eu vou cobrar que seja feita uma correção. E aí a gente gira o ciclo novo do PDCA até chegar num padrão que esteja satisfatório e a partir daí a gente transforma isso numa rotina ou o que a gente chama de SDCA. Mas tenha calma que a gente vai verificar isso aqui. Essas siglazinhas é mais uma questão de conceito para você entender como se usa. Isso tanto na gestão de equipe quanto na gestão de processos. Como disse, é uma ferramenta bem poderosa. Apesar de relativamente simples, o conceito principal, a partir dela, a gente consegue ter resultados bem interessantes. Já o conjunto desses processos, a gente pode começar a documentar de alguma forma. E essa documentação não precisa ser nada de outro mundo, não. Precisa que a gente tenha consciência de que aquilo, se foi padronizado, de uma atividade, geralmente porque estava dando falha e a gente fez um trabalho em cima daquilo, então a gente vai padronizar e documentar. Pode ser documentação simples, pode ser no Word, pode ser em qualquer lugar, pode ser de caneta mesmo, se quiser anotar, mas que você anote e sirva de padrão para treinamento. Não nesse vídeo para não ficar tão extenso, mas eu vou abordar sim uma ferramenta que, inclusive, aqui eu uso, que disponibiliza uma versão gratuita para criar nossa documentação. E aí a gente vai documentando por demanda. No momento, por exemplo, a gente está com alguns problemas na parte de mercearia, a ser corrigido justamente com amarração de processo, com PDCA e etc. E eu vou compartilhando aqui com vocês. Grande parte das rotinas já estão documentadas. Então agora a gente vai fazer a amarração para garantir que o pessoal está executando. E certamente vão ter atividades que não estão documentadas ainda. A gente já percebeu que está com falha. O líder já está monitorando, usando o PDCA, para trazer as informações que a gente vai validar ou corrigir a nível de empresa. Né? De repente está faltando algo, o colaborador ali não está executando porque falta algo de responsabilidade da empresa. Então a gente vai fornecer para que ele faça a parte dele. E a partir daí a gente padroniza e passa a ser uma atividade que o colaborador deve executar e aí a gente vai ter os meios ali para poder tanto instruir, quanto eventualmente cobrar, eventualmente bonificar ou até penalizar, vai depender muito da situação. Vejamos agora uma breve explicação do que é o PDCA, o SDCA e a rotina, para que você tenha uma lógica do que a gente está fazendo e como a gente está seguindo. O método que utilizamos e como você deve seguir para obter os melhores resultados são baseados no seguinte: em melhoria constante dos processos a partir do PDCA e da transparência das informações até chegarmos ao SDCA. Na questão do PDCA, que nada mais é do que planejar, fazer, checar e tomar uma ação. Ou seja, no P a gente tem a parte teórica, que seria de planejar, combinar, enfim, onde a gente troca algumas ideias. No do é hora de fazer, colocar em prática, ver se a teoria se aplica. E na checagem é isso que a gente vai fazer. Ver se de repente o que a gente planejou, na prática, deu certo ou não deu. Se deu ou não deu, a gente tem uma ação, né? Geralmente no PDC a gente está testando. Se encontrar o processo funcional num nível satisfatório, a gente padroniza, tá? Ou seja, isso aqui que a gente testou deu certo, ok, mantém, padroniza, e aí ele passa a ser chamado de SDCA, e se observarem, só muda a siglazinha do S e do P, onde no PDCA a gente planeja, no SDCA o S é de stand de padrão, ou seja, é um padrão a ser executado. Ainda precisa ser feito, existe um padrão pronto que vai ser feito, checado se está de acordo, e a ação geralmente é de manutenção. Eventualmente surge uma melhoria ou outra, mas quando a gente chama de SDCA, o processo definido, padronizado, o foco já não é mais teste, tá? Por quê? Porque ele já está padronizado, ele já funciona em um nível satisfatório. Pode ser melhorado ainda, com certeza, que tudo sempre é passível de melhoria. Mas é no PDCA que a gente realiza os testes e boa parte dos problemas que a gente encontra é com o PDCA que a gente vai resolver. Testou e não chegou ao nível satisfatório, o processo não está muito bom ainda. O que a gente vai fazer? Testar uma nova forma, planeja ali mais ou menos como vai ser feita a nova forma, informa a quem ou as pessoas que vão executar, executam, checa, deu certo? Não. Melhora de novo e vamos melhorando até a gente chegar a um ponto em que diga, ok, agora deu certo. É assim que vai funcionar. Padroniza, pode ser documentado ou não. Geralmente, deve se documentar o processo correto para servir até de referência para outras pessoas. Além do PDCA, para essa melhoria constante, a gente precisa da transparência das informações.
Isso porque, como dizem, o combinado não sai caro, de modo que quando a gente está deixando a informação transparente, todos os envolvidos têm noção do que estão fazendo, do que precisam fazer, ou seja, não tem porquê depois estar se fazendo de vítimazinha, ou enfim, criando problema não existe, por quê? Porque foi combinado previamente o que seria feito. Só com isso a gente reduz boa parte dos problemas. Numa situação de conflito, geralmente a gente usa essa questão aí que quem manda é o freguês, ou seja, todo o processo de melhoria constante ele é apoiado no bem-estar de todo mundo, nas melhores práticas, no tudo que a gente pode fazer para o bem de todo mundo que está realmente engajado. Às vezes é comum um conflito de pessoas que não conseguem ajudar e nem conseguem ficar neutras, tentam atrapalhar proposital ou acidentalmente. E nisso a gente tem um determinado momento do treinamento, quando estivermos falando de conflito, será detalhado como a gente deve conduzir a situação, de forma que quem manda é o freguês. A ideia é que a gente vá pelo bom caminho. Se ele não quer, a decisão é dele ou dela, né? De acordo com as normas da empresa ou do local em que a gente se encontra.